mais ou menos assim. Nada existe na sociedade que antes não estivesse também na sua literatura. Quando ele fala literatura, quando ele fala literatura, ele está falando não apenas de romance, não apenas de ficção. Literatura no sentido amplo, é na filosofia, é nas discussões acadêmicas, é na intelectualidade. E parece que o pessoal da escola de Frankfurt tinha exatamente essa ideia. Vamos trabalhar a cultura, vamos formatar a cultura. Depois, se nós conseguirmos influenciar a cultura, automaticamente isso vai acabar penetrando na sociedade. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse sucesso das ideias frankfurtianas se deram por diversos motivos. O primeiro deles foi qual? Primeiro, acontece por conta dessa opção antidogmática do marxismo. Eles criticavam muito fortemente a forma como os intelectuais, como os pensadores marxistas ortodoxos conduziam a sua maneira de pensar. Então, eles promoveram um pensamento mais flexível das ideias marxistas. Isso permitiu que o marxismo pudesse ser tratado de uma maneira menos materialista, porque o marxismo é essencialmente materialista, essencialmente ateu. Então, quando eles tiram isso, eles conseguem dar uma espiritualizada no marxismo, fazendo com que o marxismo se preocupasse não apenas com a matéria, mas também começasse a se preocupar com o espírito. Alguns intelectuais de Frankfurt chegavam até a contestar a ideia tipicamente marxista de que a matéria é o início de tudo. Então veja, o que acontece? Eles conseguem fazer com que o marxismo se abrisse, inclusive, para as questões do pensamento e questões espirituais. Então, quando você se surpreende e fala assim, olha, como é que pode o pessoal da teologia da libertação ser marxista, já que o marxismo é um sistema completamente materialista? Como pode? Aí o pessoal protestante, como pode esse pessoal da teologia da missão integral ser marxista se o marxismo é totalmente ateu? Como pode? Como pode? Fazendo a mesma coisa que Frankfurt, subvertendo o marxismo ortodoxo, tornando o marxismo algo possível, inclusive para o pensamento espiritual. E se você perceber, se você perguntar para essas pessoas da teologia da libertação, da teologia da missão integral e outros movimentos espiritualistas marxistas, muitas vezes eles vão inclusive negar que são marxismo. Tá? Eles vão negar que são marxistas. E isso acontecia muitas vezes com a escola de Frankfurt também. Manuel pergunta, então, quando foi fundado o PCB em 22, a doutrina já estava sendo ultrapassada. Boa tarde, um abração. Boa tarde, Manuel, obrigado, viu? Sim, na verdade, a doutrina comunista, marxista, ela está sempre fluindo. E a grande questão é que eles tentaram dogmatizar. Então, logo que nasce a experiência soviética, veja, o comunismo não nasce na União Soviética, é a experiência, a primeira experiência mesmo. Mas já existia a discussão comunista e já existiam as vertentes. Tanto que o comunista soviético já nasce com vertentes diferentes, trotskismo, etc. Então já existem vertentes dentro do movimento comunista socialista. Então, já desde o começo, o comunismo tem essa possibilidade de se transmutar. Por quê? Porque ele tem aquela ideia básica da dialética, né? Ou seja, está tudo em mutação, tudo em desenvolvimento, nada é fixo na ideia marxista. O que existe no marxismo são fundamentos.
esses fundamentos todos aceitam, mas são fundamentos filosóficos. E aí, a partir dos fundamentos filosóficos, começam as discussões. Eu já falei sobre o caráter religioso do marxismo, né? Veja, esse caráter religioso é típico. Você tem um fundamento comum e depois várias vertentes a partir desses fundamentos. Então, nós temos isso também em Frankfurt, no marxismo, e Frankfurt é uma dessas variantes. E há variantes que, no final das contas, salvou o comunismo no Ocidente. Tá? Veja, o homem, no marxismo ortodoxo, ele era visto como o quê? Como um efeito das condições materiais da sociedade. Certo? Era assim que o marxismo ortodoxo dizia do homem. Eles são efeitos, todo homem, você, eu, todos nós somos efeitos das condições materiais da sociedade. E aí, quando vem a escola de Frankfurt, ele fala que não, que o homem vai além disso, tem uma certa valorização na sua subjetividade, né? E não é apenas o resultado da matéria, mas também é autor das coisas. Então, veja, olha o que Frankfurt faz com o marxismo. O homem em Frankfurt passa a ser o autor revolucionário, o autor da obra revolucionária, o que não era claramente no marxismo ortodoxo. No marxismo ortodoxo, o homem é um efeito. Então há uma mudança total de perspectiva, o que vai incluir outros setores da sociedade no movimento marxista. Por quê? Olha aqui. Aqui é a grande sacada. No marxismo ortodoxo, quem era o centro, né, o grupo, a classe central da revolução? Era o proletariado. O tal do proletariado que faria a ditadura do proletariado que levaria até o comunismo. Bom, em Frankfurt, no pensamento de Frankfurt, principalmente ali a partir da década de 30, ele já fala assim, não tem essa. Eles já perceberam claramente que não tinha esse negócio de proletariado. O proletariado não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Até porque as condições ocidentais eram completamente diferentes das condições da União Soviética, da Rússia. Então eles sabiam que o proletariado não ia fazer mais nada. Hein? A partir dali, eles começam a abrigar outros setores no movimento no movimento marxista, fazendo com que as ideias marxistas penetrassem em outras áreas, tá? Penetrassem em outros perfis. Então, você não tem mais só o proletariado, você tem grupos marginalizados, e isso vai evoluindo, e todo grupo que não se encaixava na visão tradicional da sociedade, que não se via como um grupo conservador, todo grupo desse jeito acabava sendo incluído na ideia de revolução. Movimento negro, movimento gay, movimento marginalizado, criminoso, qualquer movimento que quisesse bater de frente com a sociedade, encontrava ali nessa ideia abrigo. Agora, não pense que essas ideias entrassem de cara, tudo muito sorrateiramente. Os estudos de Frankfurt foram estudos interessantes porque eles foram penetrando, foram fazendo a cabeça das pessoas. E aí a gente vai falar de talvez algum elemento que até saia do controle humano, né? Porque se você vê a história da escola de Frankfurt, você não vê nem tanta força econômica para conseguir o que eles conseguiram. Parece que há forças extras que empurraram essas ideias para o mundo. Tá? Então, veja, a força de Frankfurt foi essencial para salvar o comunismo. Enquanto o comunismo ia se degradando na União Soviética e no leste europeu, de maneira geral, as ideias de Frankfurt iam se expandindo. Claro que, e aqui a gente vai começar a fazer algumas referências e algumas relações, claro que elas se expandiram também por conta das ideias promovidas, por exemplo, por Antônio Gramsci. Porque qual era a ideia de Gramsci? Vamos fazer uma mudança cultural por meio
de uma marcha para dentro das instituições. Vamos levar as ideias socialistas, as ideias comunistas para dentro das instituições. Então, quais eram as ideias que tinham mais penetração? Quais eram as ideias que poderiam entrar com mais facilidade? Não eram as ideias ortodoxas. Pelo contrário, pô, os comunistas eram perseguidos no mundo inteiro, certo? Então, não dá para você penetrar nas instituições religiosas, nas instituições políticas, nas instituições culturais, dizendo assim, comunistas, são os comunistas. Não dá. Então, se você quer fazer com que as ideias marxistas penetrem, elas precisam penetrar de maneira mais palatável, mais maleável, mais flexível. E aí as ideias de Frankfurt foram perfeitas, porque eram ideias sólidas, ideias desenvolvidas por intelectuais de verdade, pessoas muito inteligentes, que foram dando novas ideias, novo frescor, apresentando estudos que puderam servir de base para essa penetração nas instituições. Então, o movimento comunista mundial foi se moldando a isso, de maneira a conseguir seduzir novos adeptos. Inclusive, em setores que antes eram completamente rechaçados pelo movimento, por exemplo, religiosos, minorias, marginais, espiritualistas e até grandes capitalistas. Ah, então você entende agora por que você vê grandes capitalistas servindo-se das ideias marxistas para impor a sua visão de mundo. É óbvio. Que marxismo é esse? Não é aquele da experiência soviética. É um marxismo frankfurtiano. É um marxismo liberal. É o marxismo do Partido Democrata Americano. Quando você olha aquele Partido Democrata, você fala assim, pô, são todos capitalistas. E daí? E daí? O próprio capitalismo assumiu o marxismo frankfurtiano. Tá? Nid Alves, por isso existe uma defesa ferrenha sobre as instituições, eles sempre pregam, respeitem as instituições. Sim, respeitem as instituições como elas estão agora, dominadas por eles. Entende? São as instituições que eles dominaram. Porque quando são as instituições tradicionais conservadoras, eles não respeitam, eles são os primeiros a querer derrubar. Então, o que Frankfurt nos ensina, o que as ideias de Frankfurt nos ensinam, é que nós não podemos ficar naquele joguinho de polos, né, comunismo, capitalismo, brigando, usando essa perspectiva. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá? Porque o marxismo, ou o comunismo que vocês estão se deparando, não é o comunismo soviético. Não é o comunismo soviético. Esqueçam isso. Tá? Quando a União Soviética cai de vez, quando derrubam lá as estátuas de Lenin, tudo, naqueles momentos ali da queda da cortina de ferro, é como se o espírito comunista em sua plena força, é como se ele se desamarrasse de todo aquele corpo burocrático e doutrinário que existia. Então, dali nasce o comunismo em sua força maior, em seu espírito aberto. O comunismo que consegue conversar com todos os setores da sociedade, que consegue se moldar a todos os setores da sociedade. O comunismo que vai para a sala de aula, o comunismo que fala com a professora do seu filho, o comunismo que penetra
até no esporte, nas artes, no entretenimento. É esse aí. É o comunismo de Frankfurt. É um marxismo amplo e maleável. Tão amplo e tão maleável, tão amplo e tão maleável, que consegue penetrar em todos os setores da sociedade. É um marxismo tão maleável que permite, inclusive, que os comunistas neguem essa sua condição. Por exemplo, se você falar para uma pessoa, olha, você é comunista? É capaz de dizer não. Ela defende todas as ideias do comunismo, ela defende todos os, os caminhos do comunismo, e ela fala que não é comunista. Exatamente como a escola de Frankfurt sempre ensinou como se faz. Que é criticar um aspecto exterior da ideologia para fortalecer o seu espírito. Então, veja bem, quando você luta contra uma ideologia como o marxismo, você não pode se apegar demais às palavras exteriores. Você não pode se apegar às palavras, só às palavras. Você tem que ver o espírito. Qual é o espírito? Né? Qual é o espírito?